E eu vou pedir que os senhores e as senhoras fiquem em pé um pouquinho mais, porque agora todo o plenário vai ficar de pé no nome de Jesus, toda a nossa liderança vai ficar em pé, e eu quero, como eu disse, nós temos uma sequência, um protocolo de culto a cumprir, um horário a cumprir, e nós vamos fazer isso de forma muito coerente nessa noite. Então, em pé como a gente está, eu quero receber o pastor Lucena, que é o pregador dessa noite, que é o instrumento de Deus para abençoar nossas vidas através da pregação da palavra. Por favor, pastor Lucena, suba para estar aqui conosco. E eu quero, enquanto o pastor Lucena está se dirigindo para cá, dizer da alegria que nós sentimos, do prazer que nós sentimos, da honra que nós sentimos em tê-lo aqui conosco. O senhor é um dos nossos, sinta-se muito bem aqui no nosso meio, desfrute do nosso carinho sempre, do nosso amor sempre, do nosso zelo, das nossas orações sempre. O irmão é um príncipe de Deus aqui no nosso meio. Seja a boca de Deus a nos falar nesta noite, seja as mãos de Deus a nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Bem-vindo, pastor Lucena, com amor, com alegria e com profundo respeito pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério e pelo trabalho que o senhor também está desenvolvendo nessa área tão difícil que vive a nossa nação, mas que Deus o constitua como um baluarte na capital federal, e que o senhor continue dignificando o nome desta denominação e glorificando o nome do nosso Deus. Receba o nosso carinho e o nosso aplauso a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus mais forte, meus irmãos e amigos. Se você pode, levante as suas mãos e dê uma poderosa salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já o gozo da luz, Cordeiro de Deus, Ele me canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Continue. Então me senti canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Seu grande amor me regozijei, meu Salvador. Cante. Esperançoso
vivo na luz. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ele sempre frente louvor. Só quem pode, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Dedique os próximos 60 segundos da sua vida para glorificar, para bendizer, para engrandecer, para enaltecer o nome bendito, o nome santo, o nome doce, o nome eterno, o nome poderoso, o nome que é para todo sempre, que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Levante bem alto as suas mãos e adore ao Alfa, ao Ômega, ao princípio, ao fim, a estrela da manhã, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seja bendito para sempre. Balance as suas mãos lentamente, vai glorificando a Deus e vai adorando a Jesus e vai bendizendo a Jesus. Aleluia. Jesus amado da nossa alma, meus irmãos, meus amigos, paz do Senhor Jesus seja com vocês. Depois de algum tempo distantes fisicamente, longe dos olhos, o Senhor Deus me concedeu o privilégio de estar com vocês aqui nesta abençoada convenção na noite de hoje. Eu cheguei agora à tarde e desde os primeiros momentos em que já estive no Rio Grande do Sul e tive a oportunidade de ser abraçado por todos vocês através do pastor Roberto, meu irmão mais velho, meu amigo, meu companheiro, essa grande liderança, não apenas no Rio Grande, mas em todo o Brasil. Eu já tenho sido profundo e tremendamente abençoado. Com grande satisfação, pude estar alguns momentos com a família do pastor Roberto, chegar aqui, rever, acalentar o coração que estava com saudade do pastor João Manuel, da sua querida família. Pastor João Manuel é meu amigo, é amigo da minha família, ele é como se fosse da minha casa, e eu me sinto como se fosse da família dele também. Nós temos andado juntos ao longo de anos, e eu me recordava quando vinha para cá que por alguns anos, todo mês de setembro, eu vinha, Eliseu, para o Rio Grande do Sul e dedicava de 8 a 10 dias do mês de setembro para ser diácono do pastor João Manuel aqui. E foi um período muito rico, um período de muitas bênçãos de Deus sobre a minha vida. Então, chegar aqui, abraçá-lo, abraçar o pastor Roberto, abraçar o nosso ancião, pastor Ivan, rever o Ayrton,
rever tantos irmãos e amigos é um motivo de muita alegria para mim. Muito obrigado a vocês pela generosidade, pelo amor, pelo carinho com que me recebem mais uma vez aqui no Rio Grande. Eu, daqui a alguns minutos, quero abrir a Bíblia Sagrada e quero compartilhar com os irmãos, por alguns instantes, uma palavra da parte de Deus. Mas eu quero pedir que todos neste momento deem as mãos neste lindo auditório e quero convidá-los a que nós nos dirijamos a Deus mais uma vez no momento de oração. Quero pedir que, por favor, interrompam este corredor, que levantem as mãos que seguram e por 2 ou 3 minutos vamos falar com Deus. Eu vou afastar da minha boca o microfone e quero permitir que você, mais uma vez, como tem feito até aqui, como tem feito até agora, que você rasgue o céu com a sua oração e que a boa mão de Deus, a unção do Espírito Santo, continue através de você como um canal, na unidade formada neste elo, na corrente que se forma com as mãos que se unem. Comece a trazer, continue trazendo o céu para esse ambiente. Eleve a Deus a sua voz nesta oração a partir de agora. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua maravilhosa presença. Espírito Santo, nós te glorificamos, nós glorificamos Jesus nesta noite. Oh Deus, Rimiantana labachori cantana labai. Rimiandaraba cantana labais. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, tenham a bondade de sentar-se, por favor. Enquanto os irmãos se assentam, eu quero também, de maneira especial, cumprimentar aqui os filhos de pastor presentes nesta reunião. Todos os filhos de pastor se coloquem em pé, por favor. Todos os filhos de pastor. Eu quero pedir que vocês em pé recebam um aplauso
receba o amor, receba a homenagem de todos nós. Receba o carinho de todos nós. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Podem sentar-se. Abra a Bíblia, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Para a leitura de 2 versículos, versículo 27 e versículo 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. O texto da Bíblia Sagrada que nós temos aberto diante de nós remonta aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E ele é o relato da experiência vivida por uma moça escolhida por Deus. Uma moça marcada por Deus. E quando eu começo neste momento a andar com o Espírito Santo pelas páginas da Bíblia, através desta palavra, eu começo a falar sobre o escolhido, sobre a escolhida. Compreendendo que nós vivemos hoje aqui uma convenção de escolhidos, uma reunião de escolhidos. Se você se virar para a sua direita e para a sua esquerda, para a frente e para trás, você vai se deparar com um escolhido. Este ano, no mês de abril, no dia 18, eu completei 51 anos de idade. Eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo aos 3 anos de idade. Eu tive minha primeira experiência com Jesus aos 6 anos de idade, quando comecei a pregar. Eu fui batizado com o Espírito Santo numa noite fria de julho, orando com meu avô, aos 11 anos de idade. E ainda no mês de julho, eu fui batizado nas águas, pelo meu pai, pelo pastor Davi de Araújo Sodré,
num rio gelado, no bairro do Ouro Fino, na cidade de Santa Isabel, em São Paulo. Eu tinha 16 anos quando fui separado como evangelista. E quando fui separado como evangelista, meu pai, no dia seguinte, me levou para o presídio em Santa Isabel, parou a sua Kombi em frente àquele presídio, segurou na minha mão e disse: eu vim trazer você na sua igreja. E eu disse: pai, mas aqui é a cadeia. Ele disse: aqui vai ser a sua primeira igreja. Eu me lembro que naquela oportunidade ele me levou para conversar com o delegado, ministro Ronaldo Nogueira, nosso irmão, pastor, deputado federal, ministro do Trabalho. Eu vou pedir que o senhor fique em pé para receber o aplauso e a saudação dos nossos convencionais. Seja bem-vindo. Estou muito alegre com a sua presença. Obrigado. Ele me levou para conversar com o delegado e convenceu o delegado que eu estava morrendo de vontade de pregar naquela cadeia. Eu nem sabia que eu tinha vontade de pregar lá. E eu não sei como foi que ele conseguiu, o delegado autorizou. Eu tinha 16 para 17 anos, ele assinou um documento autorizando, que eu acho que depois o delegado deve ter jogado fora, porque aquilo era ruim para ele. Eu fui então pregar, fui sozinho. Estava numa plataforma, as pessoas, os presos estavam lá embaixo. Vocês me conhecem. Eu tenho muita dificuldade de ficar, às vezes, distante, longe. Então eu desci e fui lá, comecei a pregar. Eles começaram a se juntar. E de repente, Satanás entrou num dos presos. E ele resolveu que ia me matar. Pegou um estilete e estava com aquele estilete atrás, escondido nas costas, estava se aproximando. Eu estava de costas para ele. Quando, isso não acontece sempre, mas acontece, eu me virei para ele e chamei pelo nome. Eu não conhecia. Eu disse: Valdir, Jesus ama tanto você. E ele começou a andar para trás, até chegar numa parede, encostou, caiu sentado, escondeu o estilete, ficou paralisado, e daqui a pouco ele ficou endemoniado. Eu fui, expulsei o demônio, ele aceitou Jesus, e o Valdir se tornou meu discípulo. Eu fiquei quase 2 anos trabalhando naquele presídio, e o Valdir era o meu discípulo. Todas as terças-feiras o delegado ia até a igreja dirigindo uma Brasília, levando 4 ou 5 presos. O Valdir ia junto no nosso culto de oração. Realizamos um batismo no presídio com 8 presos. Meu pai foi lá fazer o batismo. Eu estava dando aula, alfabetizando aqueles irmãos. Não tinha nada a ver com Bíblia, não tinha nada a ver com culto. E na aula, alfabetizando, o Valdir foi batizado com o Espírito Santo.
E quando eu deixei de estar ali, o Valdir continuou. Então eu cresci em Santa Isabel, junto com um moço chamado Nivaldo. O Nivaldo, ele passava em frente à igreja, ele gostava de jogar pedra na igreja, jogar bombinha, para ver as irmãs passando mal. E os irmãos corriam atrás dele, isso acontecia toda semana. Eu comecei a querer falar de Jesus para o Nivaldo, e o Nivaldo me disse assim: olha, eu era muito magrinho, a minha mãe ainda me vê assim, ancião. Eu estava querendo evangelizar o Nivaldo disse assim: olha, se você continuar falando de Jesus para mim, eu vou te quebrar. Eu fiquei apavorado, eu não falei mais de Jesus para o Nivaldo. Nós crescemos, eu me tornei um pastor, um pregador, e o Nivaldo se tornou um traficante. E o Nivaldo foi preso. E ele foi parar na cadeia. E ele foi parar na cela do Valdir. E o Valdir começa agora a pregar Jesus para o Nivaldo. O Nivaldo não tem como escapar. De manhã, à tarde e à noite. Até que o Nivaldo diz a ele: se você continuar pregando para mim, não durma, porque o dia que você dormir, você morre. O Valdir parou de pregar. Mas teve uma tentativa de fuga. E o Nivaldo liderou a tentativa de fuga e foi recapturado. E os policiais fizeram um corredor de oração. E ele foi muito ungido naquele corredor. E era o mês de julho. Molharam a cela forte. Tiraram as roupas dele, ele todo ungido, e colocaram ele lá dentro, naquele frio, inverno de julho. E de madrugada, era quase 4, quase 5 da manhã, o carcereiro chamado Paulão, ele era um homem enorme, ele foi à cela onde estava o Valdir, chamou o Valdir e disse assim: o Valdir, vai lá ver o que está acontecendo com seu irmão, que eu acho que ele deve ter batido a cabeça, ele está falando coisa com coisa. O Valdir chegou na cela forte, o Paulão abriu, o Nivaldo estava orando em línguas. E depois ele conta que ele estava com os olhos ungidos. Ele estava todo machucado. E então, no desespero, ele ora e diz assim: Jesus do Valdir, Jesus dos crentes, se o senhor tem mesmo alguma coisa para fazer na minha vida, faça hoje ou me esqueça. Ele terminou de fazer a oração, ele viu uma luz violenta, poderosa entrar na cela, foi salvo e foi batizado com o Espírito Santo. Agora ele e o Valdir se tornaram o Paulo e o Silas da prisão. E depois o Valdir saiu e se casou com a minha prima e se tornou meu primo. E o Nivaldo continuou o trabalho do Valdir. E depois o Nivaldo também saiu e se tornou um pastor. Ele é meu filho na fé e hoje é vereador lá em Santa Isabel. Eu tinha 20 anos quando fui ordenado pastor. Fui o pastor mais jovem consagrado na nossa denominação. Então este ano eu estou completando 31 anos como pastor ordenado. Mas eu estou completando esse ano 45 anos
de ministério. 45 anos como pregador. Em toda essa minha vida como pregador, em toda essa minha história como pregador, eu conheci muitos escolhidos, verdadeiramente escolhidos de Deus. Mas com o passar do tempo, com os anos, eu comecei a aprender, a entender como Deus trata os escolhidos, como Deus cuida dos escolhidos. Eu queria ter aprendido isso, entendido isso, quando eu comecei a pregar. Ou quando com 12 anos eu fui escolhido pelo meu pai para ser líder de mocidade, ou quando aos 17 anos fui consagrado evangelista. Eu queria ter aprendido isso quando comecei meu ministério aos 20 anos. Mas tem coisa que a gente aprende com o tempo só. E diferente do que a lenda, a vida do escolhido de Deus não é a vida do agente 86. Eu cresci assistindo na TV ainda preto e branco, que a gente colocava aquela tela roxa, o agente 86. E o agente 86, quando abria aquela série, ele aparecia no início do filme, entrando num prédio, que onde ele ia, a porta ia se abrindo automaticamente, e ele passava. Nós estamos falando da década de 60, quando não existia ainda essa porta automática, que você encontra em todo hotel, igreja, não era assim. Mas ele chegava, a porta abria, ele passava, a outra porta abria, ele passava, a outra porta abria, ele passava, e a lenda desse evangelho do século 21, do evangelho da TV, parece que incutiu no imaginário coletivo de que ser escolhido de Deus é ser um crente 86. E de que a partir da escolha de Deus a vida vira uma facilidade, uma beleza. Mas quando eu olho, eu rebobino a fita. Quando eu volto na tela mental o filme da minha vida, quando eu me lembro dos escolhidos de Deus com quem eu tive o privilégio de conviver, e quando eu olho para a Bíblia Sagrada e observo a vida dos escolhidos de Deus, eu me dou conta que quando Deus invariavelmente escolheu alguém, essa pessoa começou a passar por uma série de processos, que foram processos duros, que foram processos difíceis, que foram verdadeiras peneiras de Deus, peneiras para a alma, peneiras morais, peneiras espirituais, peneiras na saúde, peneiras na família. E aí eu me lembro de alguns escolhidos da Bíblia, como Moisés. Foi Deus apontar para Moisés, e a vida de Moisés virou de ponta cabeça. Ele sai do palácio e vai para o deserto de Midian.
E num determinado momento da sua vida é um contrassenso e parece um desperdício que alguém com a sua formação militar intelectual esteja no deserto cuidando de ovelha. Até o encontro com Deus, 40 anos depois na sarça, 40 anos, para que ele volte para o Egito, um garoto de 80 anos, para começar um novo capítulo da sua história como escolhido. E aí quando eu olho a vida de José, um moço a quem Deus apontou, para quem Deus apontou o dedo e a quem Deus escolheu, eu vejo que a partir do dedo de Deus apontado, a vida dele dá uma virada. De forma que os seus irmãos se sentem incomodados com ele, começam a persegui-lo. Ele perde a casa, perde a família, perde a veste talar, perde a liberdade. Eu me lembro do José no fundo do poço, ouvindo a conversa dos irmãos mais velhos, que estavam discutindo a maneira que ele ia morrer. É uma coisa de louco pensar nisso. Eu sou filho de uma família numerosa. Quando meus pais se casaram, minha mãe era viúva, tinha 5 filhos, meu pai tinha 2. Começaram com 7 e nascemos mais 5, 12. Eu sei o que são 12 filhos numa casa com um banheiro e na hora de sair para o culto. Eu sei o que são 12 crianças e adolescentes disputando ali um pote de margarina. De vez em quando tem um terremoto no meio da casa, mas nada parecido com isso. Ele está no fundo do poço, ouvindo os irmãos decidirem de que jeito ele ia morrer, porque foi escolhido. Sai dali, vira escravo. De escravo, quando as coisas parecem que vão melhorando, tem uma nova situação e ele vira presidiário. Ele é caluniado por aquilo que não fez, ele é difamado. E o pior é que a pessoa que o está acusando tem provas materiais na sua mão. E é o discurso da senhora do escravo contra o escravo, que aparentemente nem se defende, porque não adianta, que a palavra dela contra dele tem provas materiais na mão. Apenas Deus, ele, ela e o diabo sabem da sua inocência, se torna presidiário. O que acontece na vida de uma pessoa quando Deus escolhe? Eu poderia citar o caso de tantas pessoas. O próprio Jacó, escolhido por Deus, quando assume a bênção da primogenitura, o que vira a vida de Jacó? Jacó ganha de presente o Labão, que não é assunto de hoje, mas todo Jacó tem um Labão. E eu chego em Ana, uma moça escolhida por Deus para produzir um fruto. Deus sonha um fruto chamado Samuel. Samuel nasce no coração de Deus, e Deus agora olha para o planeta Terra e escolhe uma moça para ser o canal, para ser a árvore, para frutificar Samuel. E a vida da escolhida Ana não é a vida de um agente 86, pelo contrário, as portas não vão se abrindo automaticamente, as portas vão se fechando, porque a Ana escolhida, ela, junto com a escolha, ela ganha alguns presentes. O
primeiro presente que a Ana ganha é um ventre fechado, é o útero infértil. E não lhe parece um paradoxo que ela tenha sido escolhida por Deus para frutificar um Samuel, um fruto nobre, um fruto real, e ganha de Deus de presente um útero infértil? Mas não é apenas o útero infértil que a Ana ganha. Ana ganha de presente também, quando foi escolhida no pacote, ela ganha uma penina. E aí eu não sei, sinceramente, o que é pior, se é ter o útero infértil ou a penina. Quase todos os escolhidos que eu me lembro ganharam de presente uma penina. É muito provável que você tenha uma penina na sua vida. É muito provável que quando Deus escolhe um presidente de convenção, Deus dá para esse presidente de convenção uma penina. Quando Ele escolhe um pastor para uma grande obra numa cidade, numa região, no estado, me parece que não é tão incomum que junto com a escolha, Deus dê de presente para essa pessoa uma penina. Eu não sei se você tem uma penina na sua vida, mas eu tenho, às vezes até mais do que uma ao mesmo tempo. E se o ventre fechado é uma angústia, a presença da penina não é menos. A penina, ao tempo em que a Ana não se engravida e não tem um filho, a penina tem todo ano. É uma coisa impressionante, é produção em escala. Todo ano. Pá, pá. E ela faz questão de procurar Ana. No versículo 6, no capítulo 1, ela aparece como competidora. A competidora faz questão de procurar Ana e confrontar, e humilhar, e colocar o dedo na ferida. E é uma coisa tão impressionante que você chega num auditório como esse, lotado, lotado. Tem uma cadeira livre, uma. É a cadeira para você sentar-se. E é exatamente do lado da penina. Tem hora que a gente até fica perturbado, a cabeça da gente. Parece até uma obra do diabo, mas a penina não tem nada a ver com Satanás. Satanás não põe penina na vida de ninguém. Pelo menos na vida dos escolhidos. A existência da penina na vida do escolhido é uma ação de Deus. Penina é um processo de Deus. Penina é uma peneira de Deus. A penina é aquela entidade que a gente, se pudesse evitar, evitava. Ela tem sempre uma palavra de crítica, ela tem sempre uma palavra de derrota, ela tem sempre uma palavra de humilhação, ela tem sempre o dedo para colocar na ferida, ela tem sempre uma palavra para puxar a Ana para baixo. A Ana nunca vai ouvir da boca da penina uma palavra de fé, uma palavra que edifique, que a promova, que a ponha para cima, que a ajude a ficar mais perto de Deus,
que toque o seu coração, que fortaleça a sua fé. Isso não vem de Penina. E quando eu olho para o ventre fechado, o útero infértil, e eu olho para Penina, eu me dou conta que na vida de todos os escolhidos, eu percebo uma coisa em comum. Para cada escolhido existe uma cadeira. Cada escolhida aqui, cada escolhido aqui tem uma cadeira. E essa cadeira, que é a cadeira do escolhido, a cadeira da escolhida, não se preocupe, porque ela nunca será ocupada por outra pessoa. Essa cadeira é sua. Ninguém nunca vai sentar numa cadeira sua. Mas eu percebo que Deus, quando escolhe uma pessoa, Ele não tira a medida da pessoa e faz a cadeira sob medida. Porque aí seria fácil, seria tranquilo, seria suave. Mas diferente disso, Deus faz uma cadeira, prepara uma cadeira, e aí Ele tira a medida da cadeira e ajusta a pessoa para o tamanho e para o formato daquela cadeira. É por isso que dói. Porque o reino de Deus não vai se adequar a você. É você que vai se adequar ao reino. Não é a cadeira que Deus preparou para o escolhido que vai tomar o tamanho e a forma dele. É Deus que vai pegar o escolhido e fazer com que ele fique do tamanho e na forma da cadeira. E é por isso que Davi vai enfrentar as coisas que enfrenta. Quando ungido na casa do seu pai, na reunião de oração, com a presença de Samuel, que quase unge a cabeça errada, ele é devolvido para o pasto. E agora é um rei, porque já foi ungido. Ele tem a unção, mas não tem a coroa. Diferente de Saul, que tem a coroa, mas já não tem a unção. Mas é melhor ter a unção e não ter a coroa, do que ter a coroa e não ter a unção. Porque a coroa não traz unção, mas unção traz coroa. Ele tem unção, é devolvido por Deus para o pasto, porque Deus não quer arriscar perder Davi para a cadeira, para o trono, como perdeu Saul, que subiu para a cadeira dele, mexeu com ele, e se tornou uma com ele, e ele um com a cadeira. Então agora Davi é ungido, e está no pasto. Ele é o rei que cuida das ovelhas malhadas, que não tem valor comercial. Ele é o rei marmiteiro, que leva comida para os irmãos. E depois que ele é ungido, que ele é escolhido, você pode ver o que acontece no pasto. O pasto que nunca deu leão, dá leão. O pasto que nunca deu urso, dá urso. Porque a unção, a escolha, ela atrai o urso, ela atrai o leão. E se esse escolhido não tiver profundamente arraigado em Deus, ele sai do centro, ele perde o eixo. Porque Deus não explica o que está fazendo, Deus não explica o plano, Deus não explica o processo. A primeira coisa que Deus exige do escolhido é que ele fundamentalmente confie na capacidade de Deus de conduzir o processo.
mesmo que ele não entenda o processo, não compreenda o processo. Porque quando vem o leão e quando vem o urso, é na verdade apenas a adequação, a preparação do escolhido Davi para ter o tamanho ideal para entrar na arena da guerra e enfrentar um Golias. E o que é o Golias, senão a porta de acesso e a porta de entrada para a fase de promoção? É a maneira que Deus vai tirá-lo do pasto e colocar no trono. Mas ele, escolhido e ungido, tem na sua cabeça a unção que atrai os problemas, que atrai as peneiras. Por isso ele vai falar com Saul. Saul disse: você não tem a menor chance. Ele disse: Senhor, eu estava no pasto, deu leão, eu enfrentei o leão e matei o leão, deu urso, enfrentei o urso, Deus me deu vitória. Do mesmo jeito eu vou enfrentar essa besta fera, eu vou enfrentar esse gigante, Deus vai me dar vitória também. Eu preciso que você hoje entenda, compreenda, que aquele processo de amassamento, aquele processo de lixamento, é um processo, esse processo de fresa, de torno, de dor, de aperto, da mão de Deus apertando, é apenas o caminho de Deus de fazer com que você, com que o escolhido, a escolhida, fique exatamente no tamanho da cadeira que ele escolheu para você. O que acontece com José, quando ele está diante do faraó, depois de passar por todas as peneiras? O faraó pergunta: o que é que eu devo fazer? Ele diz: escolha um homem que tenha sabedoria, que tenha discernimento, que tenha capacidade de governo, coloque do seu lado para que ele organize no reino, para que ele possa, nos anos da vaca gorda, fazer uma reserva, tal. O rei falou: não tem ninguém igual você. Essa cadeira aqui, ela é para você. Tinha uma cadeira preparada para José do lado do trono de Faraó. E o processo de Deus para fazer com que José ficasse do tamanho daquela cadeira foi o processo de fazer com que ele passasse por tudo aquilo que ele passou. É isso que acontece com Ana. Para que ela possa produzir um fruto chamado Samuel, primeiro ela tem que estar no tamanho, na estatura espiritual para produzir o fruto. E para estar na estatura espiritual, ela precisa da madre fechada, até estar pronta. Porque o Samuel tem que ser fruto de milagre. Samuel é filho do milagre. É por isso que com 18 anos ela não é mãe, com 19, com 20, ela vê a juventude passar. Ela vê a sua idade chegando. Para ela já não tem mais esperança. É por isso que ela está diante do altar, chorando, amargurada. Quando o seu pastor, sem discernimento espiritual, diz: você está bêbada essa hora do dia. Ela disse: eu não sou bêbada, eu não me tenha por filha de Belial, eu sou apenas uma crente amargurada. Era uma escolhida apertada no limite. Era uma escolhida levada por Deus ao limite das suas forças. Mas agora ela estava espiritualmente preparada para compreender que Samuel seria a resposta de Deus. Ele não é fruto da sua força, não é o fruto da sua juventude. Ele é resultado de uma ação sobrenatural. Era o ponto adequado, era o ponto certo. Mas ela também precisava ter o útero infértil para chegar na condição de poder ter a facilidade de entregar o filho para Deus. O que eu estou vendo aqui é uma coisa que eu não vejo. Não é assim. Quando você passa em frente a um presídio,
um domingo, a maioria das pessoas que estão ali naquela fila para visitar os presidiários são mulheres. A maioria daquelas mulheres são mães. Porque quando uma pessoa passa por um problema na vida e é preso, na primeira semana ele tem muita gente, na segunda pode até ter, mas com o tempo, quando o tempo vai passando, os irmãos podem deixar, até o pai pode deixar, mas a mãe não larga o filho. É por isso que Deus diz assim, olha, ainda que a mãe que gerou seu filho se esqueça do filho que gerou, eu não me esquecerei de você. Porque quando Deus olha para a terra, Ele se vê no amor da mãe. E Ana precisava, para ficar no tamanho dessa cadeira, ela precisava passar por esses filtros, passar por essas peneiras, para estar na estatura espiritual de gerar um Samuel, e para ter a condição de entregá-lo para Deus, de liberá-lo para Deus. O problema é que Deus não explica, Ele não adianta jogada. Deus, Ele exige de nós a dependência e a confiança na sua capacidade de cuidar da nossa vida, de conduzir a nossa vida. Agora o seu pastor impetra sobre ela uma bênção e diz, você pode ir, porque Deus vai ser com você, e aquilo que você pediu, que Deus te conceda. E a Bíblia diz que eles se levantaram de madrugada, adoraram o Senhor. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A hora dela chegou. Se eu posso pedir que você me ajude um pouquinho a pregar essa mensagem, eu gostaria que você se virasse para alguém do seu lado, que você pegasse no braço dessa pessoa e dissesse, a sua hora vai chegar. Eu vejo na Bíblia Sagrada um Deus sentado no trono, que olha para este plenário e Ele escolhe alguém, alguns ou muitos. E quando Ele aponta o dedo para um escolhido, a vida desse escolhido passa a ser uma vida diferente, passa a ter um preço, passa a existir pressões. Tudo isso é apenas a pressão da mão de Deus, que amassa, que aperta, que adequa, que faz com que esse escolhido fique do tamanho da cadeira. Deus não vai te largar, Deus não vai te soltar. Ele começou a boa obra, Ele só vai parar quando Ele terminar. Quando você ouve falar de boa obra, você pensa que nós, que Deus, que a Bíblia está falando apenas daquele lado fácil. Boa obra é também quando Deus aperta. Boa obra é quando Deus amassa. Ele só vai parar quando terminar, quando deixar você do tamanho da cadeira. Você tem um projeto, há um projeto para você, há uma medida para você, uma medida ideal, adequada, para sentar-se naquela cadeira que Deus preparou. Tem uma cadeira para você. Eu não sei o que Satanás tem dito a você, eu não sei o que ele tem dito à sua família, eu não sei o que ele tem dito sobre o seu ministério, mas Deus preparou uma cadeira para você, e não há nada que possa tirar você do curso dessa cadeira, não há nada que possa impedir você desta cadeira, não há ninguém que possa impedir você de sentar-se nela, a não ser você mesmo, porque mesmo que todo o inferno queira, se organize, se mobilize, se ative entre o inferno e você, a mão de Deus, a mão que amassa o barro, a mão que faz o vaso, a mão do oleiro, a mão de Deus está te protegendo como um muro intransponível. Satanás não te toca, o maligno não vos toca, o inferno não te toca, os demônios não te tocam, as palavras contrárias não te tocam. É por isso que o profeta de Deus, o profeta é chamado para amaldiçoar Israel, e quando ele abre a boca para amaldiçoar diante de Balaque, Deus muda as palavras na boca dele, e Balaque diz: eu chamei você para amaldiçoar e você está abençoando.
eu estou pagando para você amaldiçoar, você está abençoando. Ele diz: não dá para amaldiçoar aquele que Deus abençoou, não é possível, não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. Abrace alguém do seu lado, diga: não é possível amaldiçoar quem Deus abençoou. Vão cair 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. A bênção de Deus está sobre a sua vida, a mão de Deus te cerca como um muro de proteção. Ela é impenetrável para Satanás, para os intentos do diabo. Deus cuida de você. Um ano depois, Ana tem o seu neném, o Samuel. E a Bíblia diz que ela desmama Samuel e ela volta para a igreja, encontra o pastor, pega o neném e diz: pastor, por esse menino orava eu. Aquele dia era por esse fruto. Se você pudesse pular alguns capítulos e ir até esse momento e enxergar pela fé que não existe nada que possa impedir os planos de Deus. Foi isso que Jó falou depois de apanhar, perder 10 filhos, ficar pobre, ficar doente, ficar enfermo. Jó 42:2: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó foi um escolhido, e quando Deus escolheu Jó, a vida dele vira de ponta cabeça. E quem pensa que Jó estava morrendo, acabado, destruído, não tinha a menor noção de que na verdade ele estava vivendo a transição, ele estava sendo adequado para sentar na cadeira. Olha a Ana sentada na cadeira agora: pastor, por esse menino orava eu. Se eu posso ser profeta de Deus sobre a sua vida, então eu profetizo, eu libero sobre você uma palavra, que o teu fruto estará na sua mão, estará diante de Deus, estará diante do mundo, e você poderá dizer: é por esse fruto que eu orava, que eu me consagrava, que eu me dediquei, é por esse fruto que eu fiquei firme, e valeu a pena, valeu a pena. E a Bíblia diz que agora ela, preparada pelos anos em que foi adequada para o tamanho da cadeira, ela pega o Samuel e põe na mão do seu pastor e diz: eu estou dando para Deus. E aí, irmãos, em primeiro lugar eu aprendo com isso que Deus se basta. Ele que tinha aquele tremendo projeto e que escolhe Ana, ele deixa Ana ficar idosa, infértil e amargurada, para ter um filho, só para mostrar, também para mostrar que ele não precisava da juventude dela, não era o vigor dela que faria a diferença, não era o útero fértil, que era ela porque ele a escolheu, podia ser outra, mas que ele se basta. E é por isso que ele tira o fruto que ele deseja de um ventre que até aquele momento estava fechado e estéril. Primeiro eu aprendo que Deus se basta, e eu digo isso para mim, me lembrando de que eu tenho muitos motivos para glorificar a Deus nessa noite. Eu tenho que ser justo, reconhecendo que cada uma das etapas, das maiores, das mais lindas e extraordinárias bênçãos e respostas de Deus na minha vida, não aconteceram porque eu era um ventre ou um útero vigoroso. Foi isso que os nossos irmãos, quando saíram do Egito, disseram: lembrem-se que vocês não entraram na terra porque eram o povo mais numeroso, o melhor povo da terra, mas porque Deus escolheu vocês. Deus se basta. Segundo lugar, o que eu aprendo
é que o que dói em mim, servindo a Deus, o que me aperta, é apenas o processo de Deus para me fazer ficar do tamanho da cadeira que Ele preparou para mim. Em terceiro lugar, eu aprendo que ninguém ganha de Deus em matéria de dar. Porque Ana, ela dá tudo que ela tem, o seu único filho. E depois no capítulo 2 e versículo 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus ganhou dela, ela deu 1, Deus deu 5. Essa é a lógica. Agora eu imagino Ana entrando na igreja e procurando a Penina. E a Penina agora foge da Ana, corre da Ana. Querido e querido, eu quero lhe encorajar a amar a sua Penina. Queira bem a sua Penina, aquela Penina que lhe aperta, que lhe fere, que põe o dedo na ferida, que é inconveniente, que te puxa para baixo. Não é obra do diabo. Se por acaso tem alguma Penina sua que está por aqui pela convenção, depois disfarçadamente dá um abraço, agradeça pelo bem que ele ou que ela está fazendo a você, sem saber, sem querer, mas abrace outros antes de abraçá-lo ou abraçá-la, para ele não ficar chateado e não dar muito na cara. Foi isso que José falou para os seus irmãos, que eram peninas na sua vida e que estavam com medo agora porque Deus colocou na cadeira. Porque no fundo do poço ninguém tem medo de José, agora na cadeira dá medo. A hora que você estiver sentado na cadeira que Deus preparou para você, você parecerá aquilo que Deus é em você, irresistível. Aí ele diz assim: não tenham medo, meninas, porque não foram vocês, foi Deus quem usou vocês para me fazer chegar aqui. O mal que vocês me quiseram, Deus transformou em bênçãos. Ah, pastor João Manuel, se não tivesse essas peninas na vida de José, tira essas peninas na vida de José. Olha para a história dele, e ele está morrendo velho, farto de dias, com aquela roupa colorida, cheio de filhos, cuidando das ovelhas do seu pai. Coloca a Penina, tira a roupa dele, Penina, joga ele no poço, Penina, vende ele como escravo, Penina, e ele vira um governador do Egito. Pega as peninas de Davi, seus irmãos, que puxavam Davi para baixo. Quando Davi chega no arraial, eles dizem: você não pode lutar contra o Golias, porque você veio aqui nos humilhar, nos envergonhar. Tira o Golias da história de Davi. Aí o Davi está velho, cuidando das ovelhas malhadas do seu pai, aposentado, sossegado, gordinho, lá no pasto. Mas põe essas peninas, põe o Golias. E depois do Golias, depois dessas peninas na vida do Davi, ele é genro de Saul, ele é o escolhido de Deus, e nas ruas se canta a respeito dele. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Eu vou caminhando para terminar essa palavra em 5 minutos. E eu me lembro do maior, do modelo, da referência de escolhidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém teve mais penina do que Jesus. Jesus tinha o Anás, Caifás, o Herodes.
Jesus tinha um Judas Iscariotes. Ninguém ganha de Jesus em matéria de ter penina. Mas tira de Jesus o beijo de Judas. Tira de Jesus a acusação sem fundamento, a condenação indevida e injusta. Tira da vida de Jesus a coroa de espinho. Tira da vida de Jesus as 39 chicotadas que lhe cortaram o corpo dos pés à cabeça. Tira da vida de Jesus a cruz, onde ele é deitado e sobre a qual ele oferece as mãos e os pés para serem pregados. E Jesus morre na Palestina, um sábio, um profeta, um mestre, com 90, com 100 anos de idade, um grande pregador, um grande sábio, admirado pelos gregos, respeitado no mundo inteiro, mais até do que na sua própria casa, porque o profeta não tem honra na sua terra. Agora, põe Judas na história, põe o beijo de Judas, põe o Anás, põe o Caifás, põe o Pilatos, que lava a mão, põe um Barrabás que é escolhido no seu lugar, põe uma cruz. E a cruz faz Jesus ficar do tamanho da cadeira que o Pai tinha para ele, do lado do seu trono. Sim, porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o fez Senhor e Cristo. Foi a cruz que transformou Jesus em Cristo. Foi a cruz quem fez ele ficar do tamanho da cadeira. E quando ele sobe e chega diante de Deus, a Bíblia diz que o Pai diz: filho, senta-te à minha direita, na cadeira que eu já tinha preparado, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aleluia. E aí eu começo a entender por que essa luta do diabo contra você, contra a igreja, contra os crentes. E eu começo a entender que o diabo não tem nenhum problema com o passado de ninguém aqui. Até porque o passado está fora do alcance, tanto para o melhor quanto para o pior. Porque ele não pode mudar o passado de ninguém, que nem Deus pode mudar o nosso passado. Ele está fora de alcance, porque ninguém aqui pode mudar o seu passado, está fora do alcance. O grande problema que eu vejo que move Satanás na sua fúria, no seu ódio, pastor Roberto Machado, é porque ele sabe que para todo escolhido existe uma cadeira. E no caso dos escolhidos, Jesus disse: sejam fiéis até a morte, porque aquele que for fiel, eu vou fazer com que se assente na minha cadeira. Assim como eu venci e o Pai me fez sentar ao seu lado. E aí eu entendo que o que a Bíblia diz, que as aflições do presente século não são para se comparar com a glória que virá. Porque a glória que virá não é rua de ouro, não é muro de jaspe. A glória que virá não é a coroa colocada sobre a cabeça. A glória que virá é que eu vou me dar conta no céu que o arado que cortou minha mão, que Jesus diz: quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. O arado que cortou minha mão no ministério, que feriu meu peito, que machucou meu corpo, ele só me fez ficar parecido com Jesus. Quanto mais corte, cicatriz e marca, mais parecido com ele eu fico. E naquele dia, como João disse, eu olhei e eu vi um cordeiro como tendo sido morto. Eu olho para o Cristo, que me recebe no meio da igreja nos céus e estende as mãos, e com as mãos estendidas diz: vinde a mim, benditos de meu Pai,
E olho para as suas mãos e eu vejo que as minhas mãos parecem com as suas mãos, porque essa é a glória do ministério, que corta, que fere e que nos faz parecidos com Ele. Essa passagem que Paulo disse: eu sou um crucificado, e a vida que agora vivo, não a vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. E eu não sei mais se sou eu quem vivo. Aliás, porque não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E sabe qual é a bomba? A bomba é que Satanás está olhando aquela cadeira. Ele nunca teve tamanho para sentar naquela cadeira. Ele não passou pela cruz. Ele não nasceu de uma virgem. Ele não foi moldado para aquela cadeira. Ele olha para aquela cadeira, ele vê Jesus. Ele se sente derrotado. E é por isso que Jesus diz: participem da Santa Ceia e vocês comemorem a minha morte até que eu venha. Porque comemorar a morte de Jesus é lembrar Satanás que ele passou pela cruz e está no trono. Agora o grande problema é que aquela cadeira que Satanás quis sentar e não sentou, a Bíblia diz que ele subiu, e do jeito que subiu ele desceu e foi lançado no abismo. Cada um dos escolhidos vai sentar antes que todo joelho se dobre, toda língua confesse, inclusive Satanás, que Jesus é o Senhor. Escolhidos de Deus, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que Deus sustente vocês. Vocês estão em rota de colisão com esse tempo de Deus e com a cadeira que Deus preparou para a vida de vocês. Ministro Ronaldo, meu irmão e amigo, você tem sido um homem de Deus, um crente, um José de Deus. Que Deus te preserve, escolhido. Que Ele continue lhe preparando, lhe honrando, e que a sua vida continue trazendo conforto para o povo que teme ao Senhor, e ela continue glorificando a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja, que Deus sustente, e que de cada um de nós Ele tire o nosso melhor fruto para a glória do seu nome. Amém. Convido você para que fiquemos em pé. Jesus, ele disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Podemos dizer amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Há uma unção aqui nessa noite, nesse lugar. Há um mover do céu nessa noite aqui nesse lugar. Há um mover do Espírito nessa noite aqui nesse lugar. A palavra está no nosso coração. A palavra tratou com as nossas vidas nesta noite. Há escolhidos aqui nesta noite que estão sendo preparados pelo aperto, pela dor, pela prova, pela tentação, pela dificuldade. Há escolhidos aqui que estão no buraco, na cova, mas ouvimos nesta noite: tudo isso é por conta da cadeira. Eu quero que você levante as suas mãos e comece a glorificar a Deus agora, e comece a falar com Deus agora, e comece a orar e dizer: Deus, eu sei que Tu me escolheu. Levanta a tua voz e diga: Deus, eu sei que Tu me escolheu. Eu tenho convicção que eu sou um escolhido Teu.
pastores que estão lá nas suas igrejas debaixo de mau tempo, obreiros nas suas congregações levando paulada, a igreja não avança, a congregação não vai, o departamento não melhora. Você é um escolhido, é Deus te preparando para algo grande na tua vida. Fale com Ele, demonstre a tua convicção e diga: a Deus, eu recebo, eu aceito isso. Diga: eu não vou desistir, eu vou chegar lá, eu vou sentar na cadeira. O propósito que tu tem para a minha vida vai se cumprir. Levanta a tua voz, homem de Deus, levanta a tua voz, mulher de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nossa convicção do chamado é renovada. A certeza de que tu nos escolheu é fortalecida em nós nesta noite. Homens e mulheres, Senhor, por todo esse auditório, levantam suas mãos e vozes para dizer: nós acreditamos na escolha divina, nós cremos na escolha divina, nós acreditamos no chamado, nós cremos no chamado. E nada, Senhor, é o que essa multidão de líderes diz nesta noite: nada vai nos fazer parar, nada vai nos fazer desistir. Não há cova, Senhor, suficientemente grande que tu não possa nos tirar de dentro dela, aleluia. Não há deserto suficientemente longo, Senhor, que tu não possa fazer uma sarça queimar e do meio dela te revelar a nós. Obrigado, Deus, nós tomamos posse nesta noite e nós dizemos: nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, nós vamos olhar para frente, nós vamos olhar para o alto, nós vamos olhar para cima, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu oro para que tu, ó Deus, nesta noite, através do Espírito Santo, toque, fale, revele, ministre, renove, restaure. Renova, Senhor, essas mãos feridas, renova, Senhor, esses joelhos cansados, renova, Senhor, alguns pés que estão sangrando, Senhor, renova algumas costas que estão com chicotadas, renova, Senhor, nesta noite, derramando uma nova unção, dando novas expectativas, renovando as forças. Adore, 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 adore. Dá o teu glória nesta noite, dá o teu aleluia nesta noite. Recebe, recebe, recebe essa graça, recebe essa unção, recebe essa força, recebe esse poder em nós.